Você viu a foto? Não. Depois a gente mostra. Ela põe o dedão no frente. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Cadê ela? Está aqui. Hoje sim tem um aviso. Tá? Por favor. Não tem aviso hoje. Então vamos a... Tem sim, eu vou dar aviso. Ó, tem 2 caixinhas de vibração. Uma é para vibrações de pessoas encarnadas ou desencarnadas, né, que precisam às vezes de um up, né? Então está ali para... E também uma outra caixinha para sugestões. Sugestão do quê? De uma palestra, de uma dúvida, alguma coisa que acha que pode beneficiar a casa. A psicografia. O homem de bem. Irmãos e irmãs congregados de Cristo, todos são passíveis de erros. Ninguém é perfeito, mesmo que exijamos a perfeição do outro em tantas ocasiões. Na maioria das vezes, se o outro atendesse nosso capricho, isso nos prejudicaria. Mas isso machuca o nosso orgulho, fere nossa vaidade. Não gostamos de ser contrariados. Eis que a lição da noite nos fala sobre o homem de bem, o homem que sempre se esforça para se melhorar moralmente. Aprendemos que não devemos cobrar do próximo uma boa ação, mas compreender-lhe a fraqueza, a soberba e a omissão. Nosso próximo é a melhor oportunidade que temos para exercitar as diretrizes do homem de bem. Cabe a nós, espíritas cristãos, ceder, tolerar, pacificar, perdoar, ajudar, fazer a nossa parte, mesmo que o outro a negligencie. É caridade ser indulgente quanto às fraquezas alheias. Temos o conhecimento que consolida nossa fé no bem e o propósito de progredir impulsiona nosso aprimoramento moral. Sendo assim, hajamos com um homem de bem, que segue adiante, sem questionar as querelas, apenas crendo que o dever persegue a consciência reta. Correspondo à responsabilidade do dia. Um dia de cada vez no bem. Daqui para frente, tudo será bem melhor para quem faz a vontade de Deus. Mensagem do dia 28/2/2026, pela médium Elaine. Elevemos nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Senhor a oportunidade santa de estarmos aqui em união com tantos outros irmãos desencarnados, nós aqui encarnados, para aqui aprendermos um pouquinho mais da sua doutrina. Aprendermos para caminharmos, sim, como diz a lição, a uma situação de estarmos bem com todos, realmente fazer a nossa parte como homem de bem. Obrigado, Jesus, esteja conosco e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Oi, gente, boa noite a todos, a todas, aos que estão em casa também, né? Hoje a palestra seria da USE, mas deve ter havido alguma intercorrência
então o nosso companheiro não pôde vir, e eu vou falar de improviso aqui. Então vou fazer um bate-papo, tá bom? O tema que era proposto para eles era aquele episódio em que Jesus estava conversando com Nicodemos, né? E Nicodemos perguntava, né, como pode um homem já sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente, né? E Jesus ele falava, né, que aquele que não nascesse da água, do Espírito, né, não pode ver o reino de Deus e tal. Ao longo dos tempos, houve-se uma interpretação de que isso era em função do batismo, né? Que é uma cerimônia maravilhosa, bonita, né? Até Jesus foi batizado por João Batista, né? Inclusive, naquela ocasião, Jesus, quando se submeteu ao batismo de João, nos textos sagrados da Bíblia, diz que uma pomba desceu, uma pomba de luz, uma luz em forma de pomba desceu sobre Jesus, e uma voz vindo dos céus disse: "Este é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo, escutai-o." Então acho que até hoje muitas designações religiosas, particularmente as evangélicas, têm o fenômeno, a tradição do batismo nas águas, né? Eu que moro perto da represa, já tive a oportunidade de ver, né, as pessoas de branco fazendo a cerimônia, e é maravilhoso, né? Isso é beleza. Porém, sobre a ótica espírita, na nossa visão, Jesus fazia referência à reencarnação, porque a doutrina espírita é uma filosofia reencarnacionista, né? Então nós entendemos de que uma vida, por mais longa que seja, hoje a estimativa de vida de um ser humano aqui no Brasil ultrapassa os 80 anos. Mesmo assim, ela é muito curta, né? Para que a gente possa vivenciar tudo aquilo que se concerne do ponto de vista evolutivo de uma pessoa humana, né? Para que ela cresça em conhecimento, em moral, em sabedoria, para que ela entenda e ela procure enfrentar seus desafios internos, né? Como nós temos na nossa prática espírita as reuniões mediúnicas, e eu já tive a oportunidade de participar de várias delas ao longo desses anos, para mim ela dá um elemento interessante de comparação, sabe? Quando, particularmente nas reuniões de terapia desobsessiva, em que a gente atende um companheiro desencarnado através de um médium, em que ele vem, né, reclamando de todas as suas dores, as suas dificuldades, com toda a sua legitimidade, o mal que o fizeram, né? Porque me mataram, me roubaram, me torturaram, né? Me prejudicaram, né? E depois de se esgotado todas as argumentações espíritas, cristãs, para que ele entenda de que o lixo de um lixa o lixo do outro, né? A espiritualidade usa da dinâmica da terapia regressiva, né? Faz com que ele regrida algumas existências para ver aonde aquele fato da qual ele reclama se originou. E via de regra é uma experiência extremamente dolorosa para o espírito, né? Porque ele fala assim: eu fiz isso, eu não fiz isso não, esse aí não sou eu. Eu falo assim: sim, isso é você. Agora, como isso se dá é que eu não entendo, né? Que eles conseguem extrair do eu profundo do espírito e consiga mostrar diante dele aqueles fatos que originaram toda aquela dificuldade. Então, para mim, foi muito impactante. Essa casa, por exemplo, ela se origina num grupo de estudos, né, em que alguns médicos se reuniram para poder tentar dar uma terapia preventiva para os casos em que eles não conseguiam diagnosticar. Eu mesmo, não sendo médico, fui convidado a participar desse grupo logo no início. O Celson, que está aqui atrás, também participou dessa época. Somos sobreviventes ainda, né? Ainda bem. E para mim, que era muito jovem na época, foi muito interessante ver as pessoas reclamando dos seus desafios biológicos e com vinculações em fatos e eventos de outras encarnações. Para mim foi impactante. Então, quando você tem elementos que comprovam, fica difícil, né, você ter argumentos contrários, né?
eu chego à seguinte conclusão, de que todos nós estamos em rigorosa condição de igualdade, né? Sofremos na medida em que fizemos sofrer. Porém, você não necessita obrigatoriamente passar para o processo regressivo para entender o que foi que você fez para estar sofrendo determinado mal nessa existência. Basta você fazer um exercício de imaginação, né? Se eu estou sofrendo tal coisa, provavelmente é porque tal coisa eu fiz. Isso não fica muito difícil de ver. E eu acho que existe pouca probabilidade de que a gente venha a errar, né? Então, Deus não ia errar comigo, não ia errar com você, com ninguém, né? Claro que a misericórdia dele usa de mecanismos que a gente desconhece. Então, provavelmente, todos nós também somos frutos da misericórdia divina. Muita coisa provavelmente deve ter sido modificada, atenuada, melhorada, né? Para que a gente pudesse hoje estar aqui, né? Dentro de uma casa religiosa, de um templo sagrado, fazendo uso da palavra, falando de Deus. Eu acho que nos bastidores e na retaguarda, Deus mobilizou recursos fantásticos a nosso favor e que a gente não desconhece ainda, né? Mas todos nós somos grandes viajantes no tempo. Tivemos incontáveis existências em onde a gente vai sentar na frente de uma televisãozinha e vamos fazer essa regressão. Talvez a gente chegue a rir como um adulto riria vendo as suas travessuras de quando menino, mas talvez a gente fala, para que eu não quero ver mais. Isso está difícil para mim. Esse é o perdão de Deus, né? Então ele sabe que é muito doloroso a gente verificar de que a gente não é tão bonzinho quanto a gente imagina que a gente imagina que seja, né? De que o esquecimento é o perdão, é como se ele zerasse o drive, você começa tudo de novo, vai experienciando, vai consolidando dentro de você valores novos e tal, para que você tenha mais assertividade e faça as escolhas mais assertivas na vida. Mas, como diz Paulo de Tarso, numa frase memorável, né, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que um homem semear, isto também se fará. A gente vai ter que realmente pagar o que deve, né? É claro que isso não necessariamente significa dor, né? Claro que se eu não fizer o bem para eu me redimir, provavelmente em tese do mal que eu tenha feito, esses mecanismos vão me alcançar no tempo e de espaço, e aí eu vou sim enfrentar desafios, né? Mas se eu, desde já, eu entender de que, em tese, eu tenho esse débito para com a vida, para com Deus, e todos nós somos grandes devedores da vida, né? Porque a gente vem de uma longa trajetória reencarnatória, em que, como eu repito, foi mobilizado muitos recursos para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Sabendo desse grande débito, eu não preciso necessariamente esperar que a dívida chegue. Eu posso desde já começar a fazer o bem no limite das minhas possibilidades, né? É claro que muita gente não tem, por exemplo, a coragem que o Celso tem, de ir lá debaixo do viaduto, levar sopa para moradores, para pessoas em situação de rua, abraçar pessoas que estão em situação de rua e tal, etc., né? Mas eu acho que dentro do nosso contexto dá sim, para a gente fazer o nosso melhor. Seja no ambiente de trabalho, companheiro difícil, dentro do nosso lar, né? Com nossos desafios na nossa vida de relação, seja em que circunstância for, né? Ou dentro dos nossos próprios desafios pessoais. Hoje, por exemplo, eu estive no hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, fiquei impressionado com aquele prédio antigo, mais de 461 anos de idade. Visitei o museu lá dentro, fiquei impactado com uma roda que eu vi lá, a roda dos enjeitados, onde durante décadas ou séculos as pessoas levavam recém-nascidos naquela roda, girava, né, do lado de fora, e o recém-nascido ia para a parte de dentro, onde freiras acolhiam e levavam para adoção. E segundo um trecho de um depoimento lá que eu li, 1/3 dessas crianças morriam, né? Então, dentro daquele hospital, eu pude ver muito sofrimento. Acabei de receber uma mensagem da minha mulher que está lá com um parente lá internado, que viu coisas muito dramáticas. Nós temos nesse momento um grande contingente em hospitais, não só aqui na Grande São Paulo, mas em todo o Brasil,
com muita gente sofrendo. E todas essas pessoas não foram esquecidas por Deus, né? Todos esses nossos irmãos são com corações que batem, têm uma história, né? Estão sofrendo a angústia, o medo, a solidão, presos num corpo, né? Mas eles estão submetidos a essa lei de causa e efeito, de ação e reação, essas leis kármicas, às quais também todos nós estamos submetidos e iremos um dia estar talvez em condições análogas, né? E não vai da minha parte nenhuma morbidez, isso é um fato. O nosso corpo ele tem prazo de validade e eu não sei de que forma eu vou partir e quando isso vai se dar, né? Mas, uma vez que sendo reencarnacionistas e sabendo que a gente está num curso de longas experiências de tentativa e erro dessas reencarnações, onde nós vamos lentamente agregando e sedimentando dentro de nós valores, eu sempre gosto, e toda a oportunidade que eu tenho de enfatizar, aqui mesmo nesse púlpito eu vou fazê-la agora, para a gente é muito difícil a gente viver uma influência massificante, né? Eu costumo chamar do efeito manada, né? Querer o que todo mundo quer, fazer o que todo mundo faz e onde todo mundo vai. Porque nós estamos submetidos a 3 grandes forças. A primeira é essa, obviamente, de reencarnações, incontáveis no nosso inconsciente profundo, que migra através do nosso... que migra para o nosso consciente, determinando tendências, predisposições e atitudes. Então todos nós temos assim condicionamentos que a gente nem desconfia que tem, por conta dessas incontáveis reencarnações, né? Paulo, citando novamente Paulo de Tarso, ele falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço, né? Não sou eu que faço isso, mas é o pecado que habita em mim. Essas 2 frases de Paulo de Tarso explicam essa influência massificante que a gente tem de outras encarnações e que vem realmente nos influenciar para tendências, predisposições e atitudes. Essa é a primeira grande influência. A segunda grande influência é a interação espiritual. Eu contei para vocês de como essa casa iniciou, das influências espirituais. Agora, por exemplo, enquanto acontece essa reunião, nós temos uma reunião mediúnica que acontece simultaneamente. E lá, os médiuns, eles dão passividade para companheiros desencarnados que vêm falar dessas dores, das suas dificuldades. E são companheiros absolutamente, extremamente confiáveis, né? Talvez alguém poderá falar, mas isso aí não é um delírio, né? Alguém que tem uma vertente mais psicológica, não, isso realmente é legítimo que está acontecendo na nossa frente. Então, essas influências espirituais são tão massificantes que é curioso, nós tivemos aí uma pandemia que passou mais de 6 anos, né? Todo mundo se preocupou em não se contaminar, de evitar aglomeração, procurar o isolamento social, mas a gente se contamina a depender do que você estiver sentindo, a depender do que você estiver pensando, pela nossa frequência, né? Então, por exemplo, às vezes eu visualmente, né, posso estar agindo ao senso comum de uma forma correta, ética, justa, seguindo as leis de trânsito, me postando, me colocando de forma equilibrada, sensata perante os meus pares. Porém, eu posso dissimular ódio, ressentimento, rancor, né? Pensamentos em desajustes. Isso vai determinar a minha frequência. E aí eu vou atrair energias afins. E aí, citando novamente Paulo de Tarso, a gente atrai uma nuvem de testemunhas. A pessoa, por exemplo, que esteja extremamente rancorosa, certamente ela vai atrair espíritos desencarnados rancorosos. Ideação suicida, espíritos com ideação suicida, né? E o oposto também, se eu estiver feliz, com gratificação, se eu estiver com motivação, esperançoso, eu vou atrair bons espíritos, né? Jesus, ele deixa isso explicado de forma muito metafórica quando ele diz assim: os olhos é a candeia do corpo. Se teus olhos tiverem luz, o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, o teu corpo será mau.
Porém, se a luz que há em ti foram em trevas, quão grandes serão tais trevas? Como é que pode, né? Luz dos olhos, o que Jesus está querendo dizer com isso? É a forma como eu penso, sinto, ajo, né? Essa é, na minha humilde opinião, é a grande contribuição da doutrina espírita. É a grande contribuição, né? Eu costumo dizer que o espiritismo ele é como se tivesse um grande espelho metafórico, né? Que ao você ter contato com um monte de informação, você começa a se enxergar, e aí você vê que você não é tão bonzinho quanto você imaginava que fosse, que ainda existem níveis de personalismo, de vaidade, né? De arrogância, que ainda você consegue dissimular, mas você se vê presente e isso. Esse é o motivo de você ter reencarnado, para você trabalhar essas questões. E aí eu falei de duas grandes influências, né? Falei do eu profundo, de incontáveis encarnações, e aí eu lamento que a psicanálise vai só até a infância, lamento profundamente. Freud fez um trabalho maravilhoso falando sobre o inconsciente, matou a pau. Mas se fosse um pouco mais além, para falar sobre aí outras existências, nossa, isso explica por que quando vai ver eu já falei, quando vai ver eu já fiz, como é que pode eu sabendo tudo o que eu sei hoje eu ainda falho em algumas coisas, como é que eu posso ser pai de 3 filhos e cada um tem um temperamento diferente, né? Como é que pode pessoas terem dentro de si algumas motivações que levam ela a cometer equívocos de que a própria pessoa não entende o porquê que isso acontece, né? Então, a segunda grande influência é essa interatividade espiritual, que eu vejo essas evidências na mesa mediúnica. E a terceira grande influência é o meio, né? Que nós habitamos o meio adequado ao nosso peso, à nossa frequência específica, né? Então, se nós estamos encarnados, é porque nós estamos enfermos espiritualmente, estamos habitando um corpo físico transitoriamente para habitar esse planeta e experienciar essas lições, essas dificuldades que são nossos personal trainers de humildade, de paciência, né, de superação, que né, são essas dificuldades, né, para que a gente possa crescer. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas é difícil, então, né, isso que você está falando assim, é meio doloroso, né? Eu venho de outras encarnações que eu não lembro. E isso por si só já é uma grande dificuldade, porque já vai me empurrando para fazer coisa errada. Eu tenho influências espirituais que eu falo, meu Deus, eles estão ouvindo meus pensamentos. Inimigo de outras encarnações pode estar querendo me prejudicar, né? Eu já tenho tanto medo de ser assaltado na rua, de ser prejudicado por aí, ainda tenho que me preocupar com essas coisas, né? E o mundo também, nossa, o mundo com tanta negatividade, então como é que eu posso vencer tudo isso? E aí entra a grande lição que Jesus deixou para Nicodemos, né? Que fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como nós espíritas interpretamos isso, disse no início, né? Faz referência a você nascer todas as horas, novas perspectivas, com um bom ânimo, né? Para você vencer todas essas influências que eu pontuei. O seu eu profundo de outras existências, as influências espirituais e a influência do meio. Agora, para você vencer isso e você nascer todo dia, aí entra aquela outra recomendação de Jesus, né? Orai, vigiai, olhai. A gente sempre fala vigiai e orai, né? Tem um trecho, eu não me lembro qual dos evangelistas, que fala que é olhai, vigiai e orai. Então, por que olhai? Olhai é pense, perceba, observe, reflita, né? Sócrates, lá na antiga Grécia, falava, né? A vida só vale a pena se for pensada, né? Então, você tem que pensar para você, não haja reativamente, haja reflexivamente, né? E isso é um treino, porque senão a gente vai agir de acordo com as 3 influências que eu acabei de citar, né? Então você precisa estar sobre o domínio, a assertividade e a lucidez das suas próprias escolhas, né? E por que o vigiai também acabei de citar? São 3 influências: o eu profundo, os espíritos, a influência do meio. Então, toda essa influência massificante, se eu não tiver uma vigilância
perene, contínua, certamente eles vão disparar os gatilhos que já existem dentro de mim mesmo, da minha irritabilidade, da minha ansiedade, da minha depressão, da minha autopiedade, da minha angústia, do meu sentimento de não aceitação, de inconformação. Aí fica difícil, né? Porque eu não faço o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, né? Eu não mapeio a minha personalidade, não estabeleço os pontos vulneráveis e negativos, né? Para não ficar refém de influências externas que frequentemente estão disparando esses gatilhos e me jogando para uma frequência baixa, negativa. Então eu preciso estar sempre renascendo para novas perspectivas, para uma nova disposição, para um novo bom ânimo, né? Eu preciso, né? E por que do orai, né? Jesus, ele tem uma frase muito poética, né? Ele fala, né? Quando orar, dizer, entra para dentro do seu aposento, feche portas e janelas, eleve o seu pensamento, eu fico até arrepiado de falar, porque é isso mesmo, eleve o seu pensamento ao Pai em secreto, e seu Pai em secreto te recompensará. Então, ou seja, eu preciso estabelecer um vínculo consciente com Deus, através dessa comunicação íntima que eu tenho com o meu genitor divino, o meu Pai. Todos nós temos o DNA divino. Deus não ia errar com ninguém, não errou comigo, não errou com você, não errou com ninguém. Então nós temos a origem dele, ele teve as suas atenções voltadas no momento que criou cada um de nós, ele nos lançou na matéria e nós estamos fazendo um longo caminho de volta até ele. Se eu sou pai de 3 e eu tenho uma atenção vigilante com os meus filhos e me preocupo com cada um deles, e já são somados os meus 6 netos, então já são 9, porque filho de filho é filho, né? Se eu sou assim, que sou ser humano, você acha que Deus não vai se preocupar com cada criatura dele? Então, ele se preocupa com cada um de nós, né? Mas, ele, como diz uma prece muito bonita, né? De Divaldo Franco, que fala assim, Deus te ama e te busca, né? E te encontra. Deixe que ele que ele fale com seus conselhos sensíveis, fala com a minha voz, né, com as minhas palavras. Deixe que ele te visite com seus conselhos sensíveis, porque ele te rocia a face, ele te sustenta, ele te ama. Mas agora que o percebes, deixe que ele te envolva e te conduza para o caminho maravilhoso que está destinado a você. E isso só é possível através da nossa interatividade com Deus. Então, a partir do momento que eu tiver essa prática contínua de oração, esse vínculo consciente com o sagrado, com o ético divino, né? Isso acaba se tornando, eu vou falar da minha experiência pessoal, isso acaba virando até uma necessidade fisiológica, né? Às vezes eu paro do nada para orar, e eu falo isso porque eu sinto essa necessidade de abaixar meu cortisol, minha adrenalina, de me autorregular. Porque lembra das influências que disparam a minha ansiedade, a minha angústia, a minha irritabilidade? Eu preciso ter autonomia de mim, eu sozinho comigo mesmo estou mal acompanhado, então eu preciso de um suporte, eu recorro a ele, mas na hora que não tem aparelho para medir, tem aparelho para medir colesterol, tem glicemia, pressão arterial, mas a minha frequência espiritual não tem, mas que eu sinto, eu sinto. Então eu acho que se a gente fizer esse uso da oração, a gente vai nascer de novo para novas disposições, para um bom ânimo, né? Para uma vida mais assertiva. Mas eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: eu acho que nós temos 2 grandes desafios, né? Um é realmente estabelecer isso como uma prática interna, né? Da gente estar sempre renascendo dentro de nós mesmos, enquanto nós estamos nessa encarnação, né? Nós tivemos, por exemplo, citando uma reunião mediúnica, eu tive a oportunidade de conversar com um espírito que ele foi trazido para que conversasse com a gente, porque ele estava morrendo de medo de reencarnar. E ele falava assim, eu não quero reencarnar, eu estou muito bem aqui, sabe? Já me mostraram numa televisãozinha que eu fiz em outra encarnação, quando vai ver eu errei, quando vai ver eu já fiz, eu já sei tudo que vai dar, eu não quero.
Eu falei assim, ó, tem um monte de espírito aqui querendo reencarnar, passa a minha vez para eles, eles falavam, né? E é uma reunião séria, eu não podia rir, ficava assim. Aí eu falava assim, olha, veja, existe uma cadeia de eventos extremamente importantes para que você reencarne. A gente não cai de paraquedas em qualquer lugar. Então, por exemplo, alguém que pegue lá a nossa ficha, fala assim, olha, você precisa reencarnar com fulano, com cicrano e com beltrano. Ah, Só que é o seguinte, fulano desencarnou já, mas ele ainda está numa região está meio... precisa se harmonizar. Então a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Cicrano, ele está reencarnado, mas ele está em plenas lutas ainda, né? Então a gente não sabe o que está previsto para ele. Pode ser que ele demore aí décadas para desencarnar. E fulano ainda não acabou de reencarnar, está novinho ainda. Ixi, vai demorar. Então até reunir esse pessoal todo, ver quem vai ser pai, mãe, filho, pode demorar um tempo. Então faz o seguinte, aguarda a sua vez. Um dia os eventos vão se conciliar e aí vai chegar o seu momento. Eu falei, então, chegou o seu momento. Você não pode deixar passar essa oportunidade, porque quando é que isso vai se repetir, né? E ressignifique. Lembra da infância, aquela fase lúdica, lembra a fase da adolescência, da juventude, você vai poder conhecer e tal. Foi muito interessante, porque nessa conversa o Espírito falava assim, você não tem medo de morrer? Eu falei assim, tenho. Eu falei, então, eu tenho medo de reencarnar, é o mesmo medo, só que é o contrário, entendeu? Eu acho que a gente precisa considerar tudo isso, sabe? A grande oportunidade reencarnatória que nós passamos, por isso que eu acabei de falar, numa situação engraçada, mas nós vivemos isso, né? Tudo que está envolvido, esse contingente de pessoas que nos orbitam, que não é por acaso, todas as dificuldades que nos chegam, que também tem alguma vinculação com nossos erros e desacertos do passado. Então a gente tem que ressignificar, são nossos, eu usei a figura do personal trainer, de humildade, de paciência, de superação, né? Entender de que a vida é uma linha contínua, a gente só muda de dimensão, hora cá, hora lá, entendeu? Nesse exato momento tem incontáveis velórios acontecendo, muita gente retornando, e tem, nas maternidades, está cheio de crianças e gente chegando. Então a vida é uma linha contínua, a gente está sempre indo e voltando. Porém, se a gente entender de que dentro de nós podemos nascer, aí a gente vai entender, porque no momento da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado entre dois ladrões, um ladrão reconheceu a sua condição e falou para o assim, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no reino do céu. E Jesus se espantou e falou assim, em verdade te digo que um dia estará assim comigo no reino do céu. Então acho que a gente precisa renascer todos os dias, todas as horas, todos os momentos, né? Para uma vida mais assertiva, mais espiritualizada com Deus, ter mais qualidade de vida interna, não ser tão vulnerável contra esses gatilhos externos que nos sequestram e nos deixam desestruturados. Essas defesas psicológicas, psíquicas, todos nós temos que ter. E aí eventualmente, se vier alguma situação em que nos desequilibrar, porque Jesus já havia nos alertado, no mundo tereis aflições, vamos nos autorregular, né? Buscando o autoconhecimento e vendo nossos pontos vulneráveis, buscando o vínculo com a oração que nos harmoniza. Então esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio é ajudar que as outras pessoas façam isso também, que é o objetivo dessa casa. Por isso essa casa foi idealizada, por isso que a gente vem aqui fazer palestra, por isso que tem os passos, as atividades, né? Para que a gente ajude as pessoas a elevar esse nível de consciência e elas sejam protagonistas desse renascer ainda numa reencarnação para uma vida mais espiritualizada, né? Campeia, gente, o sofrimento aqui, campeia, né? Nesse momento tem muita gente isso é interessante, na minha época expressões como burnout, bipolaridade, TDAH, sabe? Transtorno de ansiedade, essas coisas não existiam. Hoje, praticamente, eu costumo dizer, eu falo assim, não é possível, alguma coisa eu devo ter, né? Alguma coisa eu tenho. Normal eu não sou,
Se eu for realmente me analisar, eu vou chegar à conclusão de que psicologicamente, psiquicamente, algum transtorno eu devo ter, porque é tanto nome, tanta classificação, que é praticamente impossível, em graus diferentes, você não se encaixar em algum, por mais sutil ou mais evidente que seja. Então, se todos nós estamos nessa condição de igualdade, encarnados de outras encarnações, com influências espirituais, com o eu profundo e buscando se autorregular com oração e tal, então que a gente realmente procure essa vida mais assertiva, mais iluminada, que é a grande proposta do Espiritismo, ser multiplicadores dessas influências, né, para que outras pessoas tenham, porque se eu tiver um filho, um vizinho, um irmão sofrendo, eu vou dormir com esse barulho? Não dá, né? Também vai me chamuscar, também vou ficar. Então, sejamos multiplicadores desses valores, né? Eu acho que falei um pouquinho. Eu agradeço a todos a paciência que tiveram comigo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare a todos, tá bom? Então vamos novamente nos aproximarmos espiritualmente de Jesus. E mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que fazes por nós, hoje, ontem, para que possamos evoluir e crescer a cada dia, a cada instante, que cada situação que nos coloca possamos aprender, porque somos gratos pelas felicidades e pelas atrocidades. Jesus amado, esteja sempre conosco, para nós não nos sentirmos órfãos e sempre amparados pela sua misericórdia. Que assim seja.